Aula de hoje, juros simples, tá? Juros simples, ele é um conteúdo que a gente pega um pouquinho depois de porcentagem, justamente porque eu tenho que saber calcular porcentagem. Se eu souber, eu consigo fazer de uma forma mais fácil. Eu não preciso usar as fórmulas de juros simples para calcular os juros. Quando são simples, tá? É bem mais tranquilo. Mas, fique claro, eu vou passar a fórmula, certo? Se você não se der muito bem com ela, pode calcular mês a mês, certo? Vou fazer e mostro para vocês, tá? Vamos começar então. Existem algumas expressões que são utilizadas quando o assunto são juros simples, tá? Que é o capital, tá? O valor inicial. Os juros, tá? Quanto vai render isso daqui, quanto vai diminuir, tá? O montante, que é o valor total, certo? O que é o valor total? É o quanto você investiu mais o quanto rendeu, tá? A taxa de juros, eu coloquei aqui a porcentagem da operação, certo? Porque eu tenho um Tzinho de tempo aqui que pode me atrapalhar. Porque a gente usa muito taxa, tá? Aí o aluno pode olhar para esse T e ficar, opa, o T é a taxa. Não, o T vai ser o tempo, tá? Então coloquei aqui para facilitar a porcentagem da operação. Toda operação financeira, ela tem uma porcentagem por trás, tá? Obviamente que a gente não usa juros simples, certo? Banco, financeira não usa. Usa juros compostos, que é diferente, tá? Mais à frente a gente vê. As fórmulas são essas, tá? M é igual a C mais J, onde M é o montante, o C é o capital e o J é os juros. O quanto rendeu, tá? E JCIT, que é juros, é igual ao capital inicial, tá? O valor inicial, vezes a porcentagem, que é a taxa, tá? Lembrando, eu estou tratando como porcentagem para não confundir com esse T de tempo, certo? Existem alguns tempos que eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque se minha taxa for em dia e o problema estiver falando em semana, tá? Se a taxa for mensal e o problema estiver falando em ano, acontece muito nesses probleminhas e as pessoas às vezes se confundem. Esses 3 períodos, tá? Bimestre de 2 meses, trimestre de 3 meses e semestre, também são utilizados, certo? Então tem que estar muito atento aos períodos. A taxa ela tem que estar, né, a porcentagem ela tem que estar pelo mesmo tempo que eu estou usando. Nos exemplos a gente vai ver, são 3 exemplos, dá para ter uma ideia do porquê disso daí. Então atentem-se a isso. Semana, mês e dia, o que talvez as pessoas podem ter um pouquinho mais de dificuldade em lembrar são esses 3, né? Por que eu coloquei aqui 360 dias? Porque o ano comercial, ele é de 360 dias, tá? Comercial, ele tem 360 dias e o mês comercial, ele tem 30 dias. E aluno, né? Os anjinhos, ele vai querer, mas esse exemplo aí falou de fevereiro. Fevereiro só tem 28 ou 29, então não vale, professor, tá errado. Falou de um mês que tem 31 dias. Então tá errado. Não, não tá. Para quesitos financeiros, o ano vai ter 360 e o mês vai ter 30. Beleza? Eu acho que quem inventou isso foi um professor, principalmente de ensino fundamental ou médio. Bom, vamos lá. Quanto vai render R$ 220 aplicado por 3 meses a uma taxa de 4% ao mês? Então vamos lá. Eu vou começar a separar os dados. Capital inicial, 220. Eu tenho um tempo, né, de 3 meses.
e eu tenho uma taxa ou uma porcentagem de 4%. Tá? Ao mês. Então, mês e mês. Beleza, só jogar na fórmulazinha, JCIT. Tá? Juros é igual ao capital, que é 220, vezes a taxa, que é a porcentagem, vezes o tempo. Quanto tempo eu tenho? 3 meses. Por que eu coloquei 4% assim? Porque na aula de porcentagem eu falei que eu multiplicava isso daqui e depois dividia por 100. Tá? Então eu vou continuar trabalhando com isso. Acho mais simples para os alunos. Sempre que tiver porcentagem eu multiplico e depois divido por 100. Porque dividir por 100 é cortar 2 zeros. É bem tranquilo. Tá? Então eu vou tirar essa porcentagem, mas eu tenho que lembrar que o resultado eu vou ter que dividir por 100. Tá? Então vou lá. 4 vezes 3, que vai dar 12. Vou fazer 12 vezes 220. 220 vezes 12. Multiplico. Isso daqui vai dar 0, 4. 4, 0, 2, 2. Somo. 0, 4. 4 feio, hein? 6 e 2. Agora eu tenho que lembrar de dividir esse cara aqui, ó, por 100. Os juros vai ser 2.640 dividido por 100. Por que eu vou dividir por 100 aqui, professor? Por causa desse 100% aqui. São 2 zeros, eu conto um número, 2 e coloco a vírgula. Então eu sei que os juros eles vão ser 26,40. Quanto rendeu, professor? Rendeu? Depositado 220, rendeu R$ 26,40. Tá? 26,40. Mas vamos supor que perguntasse o montante, o valor total. Quanto é que tem na conta depois de 3 meses? Então o que você iria fazer? O montante não é o capital mais os juros? Os juros é esse, o capital é esse. Então você iria, o montante é igual ao capital, que é 220, mais os 26,40. Somo isso daqui, se não tem zero eu coloco. 0,4,642. Então, qual seria o meu montante? Seria R$ 246,40. Ok? Vamos para a próxima. Lembrando que a pergunta só perguntou quanto vai render. Então, cheguei aqui já seria a minha resposta. Essa aqui é a resposta. Tá? Só calculei aqui para vocês verem. Tem que ficar atento a isso. Às vezes o aluno responde aqui, faz esse também, e na hora de responder não sabe qual coloca. Vixe, agora eu coloco esse ou esse? Tá? Nesse caso aqui, essa aqui é a resposta correta. Vamos para a próxima. Quanto terá de dinheiro uma pessoa que investir R$ 540, que é o meu capital, por um ano? Então, isso é o tempo. Um ano. A uma taxa de 5% ao mês. Ao mês. Então veja que chegou onde eu falei. Ó. Aqui é um ano, aqui é um mês. Então eu vou ter que pegar e vou ter que transformar esse um ano em meses. Um ano são quantos meses? 12 meses. Agora eu tenho 12 meses e tenho mês. Mês e mês, tá certo, beleza. Agora eu jogo na forma. JCIT. Certo? Aqui taxa, aqui capital. Os juros vai ser o capital, que é 540, vezes essa taxa de 5%, vezes o tempo de 12 meses. Essa porcentagem sai, eu tenho que lembrar de depois dividir isso daqui por 100. Ok? Vou fazer 5 vezes 12,
vezes 540. 5 vezes 12 vai dar 60. Agora vezes 540. Então, 540 vezes 60. Olha só, sempre que eu tiver números que terminam em zero, eu posso cancelar eles e colocar eles no resultado, tá? Tiro eles daqui, tem um zero no final, tá? E é multiplicação. Então coloco, eu sei que o resultado vai ter 2 zeros a mais. Para poupar tempo, é obrigatório? Não. Posso multiplicar 540 por 60 normal, tá? 4 vezes 6, 24, vai 2. 5 vezes 6, 30 mais 2, 32. Então veja que isso deu 32.400. Ah, esse é o resultado? Não, não é. Muito cuidado que quando você usa esse jeito de deixar para dividir por 100, depois eu tenho que lembrar de dividir, tá? Dividido por 100. Ponto 1, 2 números, porque eu tenho 2 zeros aqui. Então, meus juros, ele vai ser de R$ 324. Oh, beleza, respondi. Não, porque ele está perguntando quanto terá de dinheiro, tá? Essa pessoa vai ter de total, ou seja, ele quer saber o montante. E o montante é o capital mais os juros, certo? O capital está aqui, os juros está bem aqui. Então, esse montante vai ser o 540 mais 324. 4, 6, 8. Então, o total, a pessoa vai ter quanto? Ela vai ter R$ 864 depois de um período de um ano. Nossa, podia ser assim, né? Deixa lá para ver. 500 conto. Vai ter lá uns R$ 5. E olha lá. Vamos para a próxima. Quanto vai render? R$ 180. Então já vou colocando aqui. Aplicado por 8 meses. É um tempo. 8 meses. A uma taxa de 18% ao semestre. Vixe, professor. É isso que eu falei. Então, às vezes o problema do aluno em acertar é esses tempos diferentes, essas divergências que existem, tá? Então, eu vou ter que transformar esse semestre, essa taxa ao semestre, em taxa mensal. Como são juros simples, basta que eu divida 18. Quanto tempo é um semestre? São 6 meses por 6, tá? Então, eu vou pegar os 18 e vou dividir por 6, que vai dar 3% a cada mês. Por quê? Porque eu dividi um semestre a mesma coisa que 6 meses, tá? Dividi essa taxa, 3% ao mês. Em alguns casos eu vou ter que fazer isso, certo? Vamos supor que se fosse 8 meses, a uma taxa anual de 40%. Então eu teria que dividir esses 40% por 12 para saber quanto daria em um mês, tá bom? Agora é só calcular. Agora já tem taxa ao mês e tempo em meses, tá? JCIT neles. Os juros vai ser igual ao capital de 180 vezes a taxa, que é 3%, vezes o tempo, que é 8 meses. Tiro esse cara, porque eu vou usar depois dividindo por 100, tá? Não posso esquecer. 8 vezes 3, 24, vezes 180. Vou calcular isso daqui. Então, 180 vezes 24. Vou tirar esse zero e vou colocar lá no resultado, tá? Porque está no final. Só se tiver no final. Aí vou fazer 18 vezes 24. Professor, tu acha muito confuso essa parte. Faz normal. 180 vezes 24 vai dar o mesmo resultado que o meu, tá? 8 vezes 4, 32. Aí 3. 4 vezes 1, 4. Mais 3, 7.
2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Soma esses caras. Desce o 2. 13, vai 1. 4. Lembra de colocar o 0 que estava aqui, senão vai dar errado. Tá? O problema desses macetes em matemática, eles são bons, agiliza, facilita muito, mas se você não lembrar de refazer, de arrumar depois, dá errado, tá? Então usa quem quer por sua conta em risco. Então vou lá, isso daqui vai ser 4.320 e eu vou agora dividir por 100. Por que eu deixo para depois? Porque como eu tenho 2 zeros, eu só conto 1, 2 números e coloco a vírgula. Pronto, acabou. Juros vai ser R$ 43,20. Quanto vai render? Essa pergunta vai render, né? Vai render R$ 43,20. Resposta 43,20. Ok? Então veja que se pergunta o total, o montante, não perguntou, mas se tivesse perguntado capital mais juros, que seria um montante de capital 180 mais os juros de 43,20. 40. Eu não peguei a habilidade de apagar a parada. 43,20. Soma isso daqui. Nada. 2. 0 com 3, 3. 12 vai 1. 2. Então, qual seria o montante? O montante seria de R$ 223,20. Só que essa é a resposta da pergunta. Ok? Bom, tenha uma boa noite, ou uma boa manhã, uma boa tarde e um bom dia. Até a próxima.